A paz do Senhor seja com todos, amém? Hoje eu vou continuar aquela ministração das 5 pedras que eu falei para vocês a respeito de Davi. E hoje eu vou falar para você a pedra do orgulho. Essa pedra não deve ser usada hipótese nenhuma na minha vida e na tua, né? Olha lá o que diz em 1 Samuel 17:44, tá? Que o filisteu vem para cima de Davi com tudo. E disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e a besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que tu tens afrontado. Olha só como é que é. Ele vinha afrontando o exército de Israel. Então você tem que entender isso, que essa soberba, essa dele, era o quê? Era a força dele contra o poder de Deus. E nós não podemos querer dar ordem a Deus, né? Lá em Isaías 45:9 diz: quem é o barro para contender com o seu Criador? Então nós temos que aceitar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A soberba, o orgulho, a arrogância, a altivez, tem mais ou menos mais de 100 versículos da poderosa palavra do Senhor. Tá? Depois vocês podem examinar se vocês quiserem. Olha o que diz lá em Provérbios 29:23 sobre a soberba. A soberba do homem abaterá, mas a honra sustentará o humilde. Soberba e humildade. A arrogância impede a pessoa de enxergar quão perdida está em seus próprios caminhos. Logo, ela não consegue compreender que precisa de ajuda. Por outro lado, o humilde de espírito reconhece as suas falhas, limitações, por isso não tem dificuldades em assumir suas fraquezas a fim de ser socorrido. Portanto, há uma grande diferença entre arrogante e o humilde, pois enquanto o primeiro é abatido no seu orgulho, o segundo é sustentado e honrado pelo Altíssimo. Não tem honra melhor do que você se abrir com o Senhor, falar para o Senhor qual que é o seu problema. Pede para Deus te instruir, para Deus te guiar, para Deus te dar sabedoria, né? Pede para Deus tá te direcionando para o que você vai falar. Olha o que diz lá em 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovem, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que ele lá em revesti de vós de toda humildade. Naquela época, os escravos eram reconhecidos em qualquer lugar, pois traziam em suas vestes um sinal de condição social. Alguns usavam um certo tipo de avental, outros amarravam um pedaço de pano na sua roupa. Este era a forma de mostrar que estavam prontos para cumprir qualquer serviço, como lavar os pés dos convidados quando chegava na casa de alguém, né? E o Senhor Jesus, por exemplo, foi exatamente isso que ele fez. O Senhor Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, como um servo, ele tirou o seu manto e cingiu. E com uma toalha, está lá em João 13:4, vocês podem ver, entendemos com isso que a humildade se reflete na conduta e distingue o justo do ímpio. Só a possuir quem mantém comunhão com o Altíssimo e deseja honrá-lo em todo o seu viver diário. Veja que prática de todo ensinamento bíblico fundamental na humildade. E se em tudo as pessoas foram humildes para acatar o conselho divino, não haverá contendas que perturbem o convívio entre elas. Tá? Então nós possamos ser humildes, nós possamos reconhecer que nós temos que estar aos pés de Jesus, tá? Que ele está sempre apto para nos dirigir, para nos instruir. Uma vida tranquila e modesta traz mais felicidade do que a busca constante pelo sucesso. Você vê pessoas desafororadas pelo sucesso, passando por cima de um e do outro, com soberba, com altivez, com arrogância. Então procure se humilhar perante Deus. Em Miqueias 7:6 diz: andai humildemente com o Senhor teu Deus.
Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Duas coisas pedi ao Senhor, mas não me negasse antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mas mantenha o pão da minha porção de costume. Pede a Deus para Ele te manter sempre humilde. Esse pão é Ele na minha vida e na tua. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe e te guarde e toda a sua família e que dê ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?